Olá pessoal, professor Lucas aqui com vocês mais uma vez com a Sociologia no Enem. Hoje a gente vai trabalhar a noção de povos tradicionais. Essa é uma disciplina que eu gosto particularmente, eu acho muito interessante. Então, o objetivo da aula hoje vai ser identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo as quilombolas, no Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país. O que seriam, então, povos tradicionais? Vamos trabalhar primeiro o conceito para entender direitinho o nosso percurso daqui para frente, ok? Nesse decreto aqui, presidencial, de 2007, consta o seguinte: povos tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, são grupos culturalmente diferenciados. Mas são culturalmente diferenciados do quê? Bom, eles são culturalmente diferenciados da maior parte da sociedade, da maioria. Então a gente pode considerar hoje no Brasil que a gente tem uma maioria de população urbana, né, que está bastante influenciada aí pela cultura ocidental, né, pela cultura colonizadora europeia, e tem vários outros grupos que não se identificam 100% com esse meio, com essa cultura, e por isso são povos e culturas diferenciados. Alguns exemplos seriam os povos ciganos, os povos de terreiro, os povos indígenas, comunidades quilombolas. Nessas imagens aqui, a gente vê aqui à esquerda um grupo de mulheres ciganas. Em Minas Gerais, existem cerca de 420 mil ciganos. Os ciganos são considerados um povo tradicional. Eles estão aqui presentes no nosso país desde o início da colonização e eles têm uma história bem curiosa. Os estudos dizem que eles surgiram lá na Índia há muitos séculos atrás e que eles foram migrando por vários motivos para o oeste, chegaram na Europa e acabaram vindo para cá por vontade própria e também como degredados, né, da coroa portuguesa. Ao lado dessa imagem, a gente tem uma outra imagem, que é a imagem de um terreiro aqui de Belo Horizonte, que foi recentemente reconhecido como um quilombo urbano. Os povos de terreiro são os povos que geralmente se organizam em torno da religião afro-brasileira, das religiões afro-brasileiras, né? Mas principalmente essas religiões que são menos sincréticas, como o candomblé, que tem raízes muito mais ligadas à África, ok? Então, por isso, são povos que são culturalmente diferenciados. De maneira geral, a gente pode falar que os povos tradicionais, eles têm uma conexão muito especial com a terra também. Quando a gente se refere a muitos deles, os nomes que a gente dá para eles, eles se referem geralmente ao lugar onde eles moram, ao tipo de atividade extrativista, artesanal que eles praticam. Alguns exemplos são os caiçaras, que são os pescadores do litoral do Sudeste, os pescadores artesanais e os vazanteiros, que moram lá na beira do Rio São Francisco, os gerazeiros, que moram no Cerrado brasileiro, os seringueiros da Amazônia, os veredeiros aqui de Minas Gerais, os faiscadores, que são os mineradores artesanais, né? Os apanhadores de flores sempre vivas. As atividades desses grupos, no uso da terra, no uso dos recursos, ela é artesanal. Quando a gente fala que ela é artesanal, significa que ela é de pequena escala, né? Ela é feita manualmente, numa proporção menor, né? Numa escala humana. Nessa foto aqui, a gente está vendo um catador de pequi. E o pequi, a colheita do pequi, é uma colheita, é um tipo de atividade que garante o sustento de muitos povos tradicionais aqui do estado de Minas Gerais. E ali do centro do país, de Goiás, de Tocantins também. Então, quais seriam as características gerais, assim, né, que a gente poderia falar dos povos tradicionais em geral, né, coisas que têm em comum entre eles?
Primeiro é a noção de ancestralidade. São povos que estão nos seus territórios há muitos séculos, né? E eles, há séculos, desenvolvem essas práticas tradicionais de colheita, outras práticas culturais, né, que definem eles como culturalmente diferentes. Eles são povos que têm identidades distintas e direitos particulares próprios deles também, como a gente vai ver mais para frente. Eles têm um vínculo territorial muito específico com a terra. A terra deles, o território onde eles habitam, geralmente ele está ligado com ancestralidade, com a noção de origem, né? Tirando os povos ciganos, que são povos nômades, que tendem a não ter um vínculo com a terra, o restante dos povos tradicionais do Brasil tem esse vínculo muito especial com a terra. E em muitos casos essa terra ela tem um valor sagrado para essas culturas. E pela tradição estar viva, né, até hoje nesses territórios, são povos, são comunidades que preservam o patrimônio cultural material e imaterial. Então, a existência desses povos é muito importante para a manutenção da diversidade cultural e da riqueza cultural do país. E a forma como eles lidam com os seus territórios e com a sua terra, né, com as suas práticas, são formas sustentáveis. Ou seja, a maneira como eles utilizam os recursos dos territórios onde eles vivem garantem o sustento da geração presente, mas também garantem o sustento das gerações futuras. Então a sustentabilidade está muito associada aos povos tradicionais também. Então a gente entra agora, a gente começa a falar sobre os povos tradicionais por excelência do Brasil, que são os povos indígenas, ou também os povos originários, né? Essa chargezinha aqui, ela resume uma história que é, digamos assim, triste, né, do ponto de vista desses povos, que é a constante expansão do Brasil enquanto país, estado, em cima das terras indígenas. Nessa charge a gente vê um índio, né, com um macaquinho ao lado dele, a floresta caindo e eles falando, eles estão chegando. Eles estão chegando desde a colonização, né? O Brasil foi um país colonizado e essa colonização foi movida por um interesse econômico específico nos recursos naturais dessa terra. E a busca por esses recursos, desde o início da colonização até os dias de hoje, coloca situações problemáticas para os povos indígenas, porque esses recursos estão em suas terras, né? Então, o avanço do país significou, ao longo do tempo, a retração dos povos indígenas cada vez mais para o interior. A história do Brasil está repleta de conflitos entre os povos indígenas e os colonizadores. E essa realidade ela continua até hoje. É comum a gente ouvir nas notícias de jornal a invasão de terras indígenas por garimpeiros, grileiros, fazendeiros, por grandes projetos estatais de hidrelétricas, né? Esses povos ainda hoje continuam sofrendo os impactos, né, da colonização no nosso território. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos números. Esses dados aqui são do censo de 2010, que foi o último censo do IBGE, né? Mas antes a gente pode falar da população estimada do Brasil em 1500. Os historiadores dizem que em 1500 havia uma estimativa aí de por volta de 10 milhões de indígenas no país. Hoje são 800 mil indígenas. Houve uma redução drástica no número dessas populações. Vocês conhecem algum povo que reduziu tanto assim ao longo do tempo? Isso é um caso a se pensar, né? Ainda assim, né, existe uma grande diversidade de povos indígenas no nosso país, que são culturas completamente diferentes umas das outras. São um total de 305 povos, 274 línguas, são 488 terras reconhecidas pelo Estado, que ocupam 12% do território e são terras espalhadas por todos os biomas brasileiros. Lembrando aí, né, da conexão com a biologia, com a geografia, o bioma é aquela característica geral do ambiente. Então, quando a gente fala do Cerrado, quando a gente fala da Mata Atlântica, do Pantanal, da Amazônia, esses são biomas brasileiros. Os povos indígenas se encontram atualmente espalhados por todos esses biomas. E a gente não pode deixar de falar da realidade do nosso estado, né? Minas Gerais tem 32 mil indígenas, distribuídos em pelo menos 13 povos. Só na região metropolitana de Belo Horizonte existem 8 mil indígenas. Então, é bom a gente atentar para o fato de que os indígenas eles não estão restritos ao meio rural, né? Eles também habitam o meio urbano, né? Atualmente, eles são
professores, universitários, enfermeiros, médicos, advogados, tem vários indígenas integrados aí com a vida da população brasileira, mais geral, nos centros urbanos. E é importante a gente mencionar, né, assim, quais são as etnias do estado de Minas Gerais, né? Eu vou ler aqui o nome de cada uma. Xacriabá, Machacali, Krenak, Pataxó, Caxixó, Chucurucariri, Pancararu, Aranã, Mucurim, Tuxá, Puri, Pataxó Ranranrã, Catuauá Araxá e Cariri. O nosso estado possui uma diversidade cultural indígena muito grande. Existem muitos povos diferentes aqui no nosso estado. E o que difere a visão desses povos da visão da sociedade em geral? Existe um termo na sociologia que são os povos ameríndios. Quando a gente fala dos ameríndios, a gente está se referindo a todos os povos originários das Américas. Lá da Terra do Fogo, lá no Chile, na Argentina, até lá na Groenlândia, lá perto do Polo Norte, toda essa extensão territorial é ainda habitada por povos originários. E eles têm coisas em comum, eles têm uma forma de visão da vida, do mundo, das coisas em comum. O que define essa visão? Bom, para esses povos, não existe uma separação entre humanidade e natureza. Eles não se veem separados da natureza. Eles se veem integrados com o meio natural. E muitos desses povos entendem que os elementos da natureza, como os animais, os rios, as árvores, as montanhas, eles têm personalidades próprias, eles têm espírito, assim como os humanos. Então, essa crença leva esses povos a desenvolver práticas em relação ao meio ambiente que são práticas sustentáveis, porque eles exercem um profundo respeito por tudo aquilo que é vivo. E por isso essas culturas são consideradas como culturas sustentáveis. Da mesma forma, eles não entendem a terra e os recursos naturais como mercadorias, como uma propriedade privada que alguém pode se apropriar, mexer e vender. Eles entendem que a terra é coletiva. Então, quando um povo indígena está em busca do seu sustento e produz, né, a comida, produz os utensílios, toda essa produção ela é distribuída de um jeito ou de outro para todos os elementos, para todos os membros desse povo, ok? Nessa imagem aqui, a gente pode perceber essa visão de mundo. Essa imagem é uma obra de arte do Iban Runicuim, que é um artista indígena. E a gente consegue perceber aqui essa integração, né, do ser humano com a natureza, como sendo uma coisa única. E é muito importante a gente sempre considerar a visão desses povos sobre a realidade. A gente vai ler algumas frases aqui do Ailton Krenak, que é uma importante liderança indígena do nosso estado. O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Uatu, nosso avô, é uma pessoa. Não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo que alguém possa se apropriar. Talvez o que incomode muitos brancos seja o fato de o povo indígena não admitir a propriedade privada como fundamento. Quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então perceberá que ele não é capaz de comer o seu dinheiro. Então aí fica evidente essa diferença, né, de visão de mundo que os povos ameríndios têm em relação às sociedades colonizadas das Américas. E é importante também, nesse contexto, a gente falar dos povos quilombolas, das comunidades quilombolas, que também são povos tradicionais do Brasil. Em todos os países das Américas onde houve colonização, é possível a gente encontrar comunidades de remanescentes dos ex-escravizados. Já desde o início da colonização, aqui no Brasil, os escravizados africanos, eles fizeram uma resistência contra a escravização e a colonização. Então, eles fugiam para o interior do território e montavam suas próprias comunidades. No início, essas comunidades elas reproduziam bastante os modelos de comunidades originárias da África. A gente pode falar que, historicamente, o Quilombo de Palmares é o mais famoso de todos. Eles chamavam o Quilombo de Palmares de Angola Janga, que significa Pequena Angola. Nos Estados Unidos, né, em outros países da América, existem também essas comunidades, só que elas têm outros nomes. Na Colômbia eles são chamados de palenques, nos Estados Unidos eles são chamados de maroons. Aqui nessa imagem aqui, à esquerda, a gente vê a capa de uma história em quadrinho que um historiador da arte fez para recontar a história de Palmares. E é interessante notar a imagem, né, o que a imagem diz para a gente. Os quilombos eles são símbolo da resistência do povo negro no nosso país, desde o início da colonização. E os quilombos eles não são apenas
uma coisa da história, uma coisa do passado. Eles ainda existem no nosso país. Aqui do outro lado a gente vê a foto de quilombolas da comunidade Calunga, lá de Goiás, que é a maior comunidade quilombola do país. Nessa foto eles estão celebrando os primeiros quilombolas da comunidade a se formarem no ensino médio. Atualmente, a gente pode perceber que são muitas comunidades quilombolas existentes no país. Só em Minas Gerais existem 249 pedindo o direito de reconhecimento e titulação de suas terras. E o estado que mais tem quilombolas atualmente no país é o estado do Maranhão. Vamos dar uma lida aqui nessa reportagem. O Quilombo Calunga é reconhecido pela ONU como o primeiro território do Brasil conservado pela comunidade. Com cerca de 300 anos de ocupação, a área segue preservada. Então essa ideia de que esses povos tradicionais têm uma ligação especial com a terra, ela está refletida aqui nessa manchete. O território Calunga é o maior território quilombola do país. E as suas tradições, a forma como eles lidam com a terra, garante que essa terra seja conservada. E eles foram a primeira comunidade quilombola do país a receber esse prêmio da ONU pela conservação do próprio território. E é bom a gente considerar, então, a visão de uma pessoa quilombola a respeito da história, a respeito da existência, né? Essa aqui é a fala da Ana Emília Moreira, que é uma quilombola. Quilombola, para mim, é uma história. Quilombola, para mim, é dizer para esse país que eu não queria vir para cá, me trouxeram. Dizer para esse país, desconstruir ele, para construir o país que nós precisamos. Porque quem conta essa história somos nós. Dizer para esse país que quilombola é gente, que quilombola é fruto de um país onde há muito massacre. Dizer para esse país que eu preciso da escola boa, que eu preciso de saúde, que eu não só preciso, que eu tenho direito. E aí, gente, falando em direito, é bom a gente mencionar a nossa Constituição Cidadã de 1988, que foi um marco para os direitos dos povos tradicionais no país. Existem artigos na Constituição que expressam claramente o direito desses povos às suas terras e às suas culturas. O artigo 68 fala do direito dos quilombolas às suas próprias terras, né? E o artigo 231 também menciona o direito dos povos indígenas à demarcação de suas terras e a que eles possam exercer a sua cultura, suas crenças, né? A sua conexão especial com a terra livremente. E que isso seja um direito implementado e defendido pelo Estado brasileiro. A gente vai finalizar a aula hoje, então, prestando atenção em dois conceitos: etnocídio e genocídio. Etnocídio tem a ver com etnia, né? A gente viu esse conceito em umas aulas passadas. Etnocídio significa o extermínio cultural e genocídio significa o extermínio físico. É muito comum a gente ouvir alguns governantes, né, na nossa sociedade falando que os povos tradicionais, os povos indígenas, quilombolas, são criminosos, são terroristas, são preguiçosos, né, são povos que atrapalham o desenvolvimento do país. E essa é uma ideia bem específica de desenvolvimento. Se a gente for pensar na sustentabilidade, ela também poderia fazer parte desse desenvolvimento. Então, o senso comum, né, da nossa cultura, ele traz muitas questões da nossa história. E a história desses povos é uma história de luta e resistência. Então, é bom a gente prestar muita atenção quando a gente ouve, por exemplo, governantes falando dessa forma, desses povos, porque essas ideias transmitidas e retransmitidas na sociedade permitem que esses povos sejam atacados, né? Justifica o ataque e a invasão às suas terras e a negação das suas identidades. E aí a gente chega, né, no final dessa apresentação com essa ideia, né? Assim, o simples fato desses povos agora estarem interagindo, integrados com a nossa sociedade, não significa que eles perderam a sua origem, a sua ancestralidade. Então, quando viram e falam que os indígenas não são mais indígenas, porque agora eles estão nas cidades, usam celulares e tal, isso não significa que eles perderam a sua identidade cultural e a sua ancestralidade. Da mesma forma como as pessoas não indígenas, elas não viram indígenas simplesmente pelo fato de usarem cocares ou pintarem a cara, né? E a gente finaliza a nossa aula com uma frase de um chefe indígena do século XIX, lá dos Estados Unidos. A terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. A gente fica por aqui e até a próxima aula.